Olá, estudantes do 8º ano. Coloco aqui agora o vídeo relativo à segunda parte desse caderno pedagógico 5. Lembrando que o caderno pedagógico 5, a parte matemática, é dividida em duas partes. Vamos agora para o segundo vídeo. Vamos ver questão por questão. Vamos começar aqui pelo número 1. O número 1 fala o seguinte: existem dois amigos que compraram para suas lojas da seguinte maneira. O Valdir comprou para a loja dele 2 tambores e 5 violinos. O Roberto, 3 tambores e 2 violinos. E o programa diz que cada tambor custou X reais e cada violino Y reais. Então, a primeira questão: qual o polinômio, qual a expressão algébrica que representa a quantia que o Valdir gastou? Lembrando que o Valdir comprou 2 tambores e 5 violinos. Se o tambor é X, custa X, e o violino custa Y, como é que vai ficar a sentença relativa à compra do Valdir? Na letra B, em relação ao gasto do Roberto. O Roberto já comprou 3 tambores e 2 violinos. Cada tambor X reais, cada violino Y reais. Como é que fica a sentença? Lembrando que a gente não pode somar o X com Y. Pode ser uma sentença com X e Y separados um do outro. Na letra C, juntando a quantia que os dois gastaram, o Valdir e o Roberto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai somar a resposta da letra A com a resposta da letra B. Lembrando, mais uma vez, que você vai somar só o que tem X com o que tem X, o que tem Y com o que tem Y, mas não pode juntar o que tem X com o que tem Y, não. Tá? Na soma e na subtração isso não é possível. Na letra D, ele diz o valor de cada tambor, diz que X vale 60 reais, e diz o valor de cada violino, diz que Y vale 300 reais. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o custo total dos dois? A gente vai pegar a resposta que a gente encontrou na letra C, a sentença que a gente achou com X e Y, e substituir o X por 60 reais e o Y por 300. Aí você acha a quantia total gasta pelo Valdir e pelo Roberto, ok? Vamos para o número 2. É uma expressão algébrica, aí, uma soma de polinômios. Esse mais aí no meio não vai tocar o sinal de ninguém. Antes que vocês se apavorem, puxa, tem fração, vou ter que tirar MMC. Nesse exemplo, não. Porque reparem só, o coeficiente do Y no primeiro parênteses é 1/3. O coeficiente do Y no segundo parênteses é menos 4/3. Os dois têm o mesmo denominador, não precisa tirar MMC. É só fazer a conta com os numeradores lá em cima. Então, no caso do Y, vai somar ali o 1 e diminuir com 4, vai ficar 1 menos 4, que vai dar menos 3, e dividir pelo de baixo, que é 3. O número vai ficar inteiro. Mesma coisa em relação ao X. No primeiro parênteses é 1 meio X, no segundo parênteses é 3 meio X, somos de cima, e depois divide pelo 2 que está embaixo. Vai também sumir a fração, vai ficar um número inteiro. E aí você vai formar uma sentença sem fração. É uma das opções que estão ali, é uma questão de múltipla escolha. Vamos para o número 3. O número 3 está pedindo para fazer o produto e o coeficiente desses dois monômios. O produto é a multiplicação. A gente vai multiplicar 0,2 ao cubo por 0,1 ao quadrado. Como é que faz isso? Você multiplica os coeficientes, 0,2 vezes 0,1, vai dar 0, alguma coisa. E a parte literal, a letra ali, a ao cubo com a ao quadrado, como são bases iguais, você vai repetir a base e somar os expoentes. 3 com 2. Em relação ao quociente, que é a segunda resposta, o quociente é a divisão. Você vai dividir esses dois monômios. O procedimento é o mesmo. Você vai, o coeficiente numérico, 0,2, você vai dividir por 0,1. Lembrando que 0,2 é o dobro de 0,1. E a letra a ao cubo e a ao quadrado, como você está dividindo bases iguais, você vai repetir a base e subtrair os expoentes lá de cima. Tá? Então, a primeira resposta é a multiplicação e a segunda resposta é a divisão. Vamos para o número 4. Temos essa figura aí, está pedindo para a gente calcular a área dessa figura. Não dá para calcular a área toda de uma vez. Então, é por isso que ele dividiu em 4 partes. A gente vai calcular a área de cada uma dessas partes, uma de cada vez. Área 1, área 2, área 3, área 4. Como é que calcula a área de retângulos? Porque cada um desses aí é um retângulo. Basta você multiplicar a base pela altura. No caso da área 1, como é um quadrado, você vai, para calcular a área, você vai multiplicar o x pelo x. Quanto é x vezes x? Na área 2, a base é A. O A está lá em cima, mas a base vale a mesma coisa embaixo. A base é A e a altura é x. Como é que você
calcula a área disso. Vai ser A vezes X. Tá? Vou dar a dica aqui, é AX mesmo. No caso da área 3, a altura está pronta, é A base não está escrita, mas é só olhar lá para cima. Né? A base da área 3 é X também. Então, você vai multiplicar. X vezes A, ou A vezes X é a mesma coisa. A área 4 é igual à área 3, vai achar a mesma área da área 3. E no final, você vai, para saber o total, você vai somar a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área 4, você vai ter a área total, vai ser a resposta final. Ok? Vamos para a questão 5. É uma questão de vestibular da PUC. Ele dá uma dica, ele diz que o y vale o dobro que o x, y igual a 2x, e que o z é o dobro do y, z igual a 2y. E pede, então, para a gente calcular o x mais o y mais o z. Quanto vai dar isso? Bom, vou colocar aqui a sentença que ele está pedindo, x mais y mais z. O x vai ser o x mesmo, não há muito o que fazer. Mas o y, ele dá a dica, ele diz que o y vale 2x. O que a gente vai fazer? Vai tirar o y, colocar no lugar dele o 2x. E o z, se o z é o dobro do y e o y é o dobro do x, o z vai ser 4 vezes o x. Então, no lugar do z, você coloca 4x. Aí você soma esses três termos e você vai ter a resposta final. Vamos para a questão 6. A questão 6 é essa sentença aí. Vamos pensar nesse primeiro parênteses aí que tem o quadrado. Vamos resolver primeiro esse quadrado, o que fica depois da divisão, depois a gente faz. Esse quadrado aí a gente vai resolver. Como é que resolve isso? Menos 5 ao quadrado, lembrando que quando base é negativa, o expoente é par, a resposta é mais. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. E x ao cubo elevado ao quadrado, como é que resolve isso? Quando você tem uma potência elevada a outra potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. Vai multiplicar o 3 pelo 2. Então, você vai achar a primeira parte aí da sentença. E aí, você vai dividir com a segunda parte na divisão. Né? Você vai dividir os coeficientes, ou seja, o 25 que você encontrou, você vai dividir pelo 5. E no caso do x, você vai ter x elevado a 6 da primeira parte, dividido por x elevado a 4. Divisão de potências de mesma base. O que você vai fazer? Vai repetir o x e vai subtrair o 6 com o 4. Então, você vai achar, assim, a resposta final. E a última questão, a questão 7, são 4 áreas, 4 retângulos. E, a partir desses 4 retângulos, ele pede para a gente descobrir o valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D. No caso do valor de A e o valor de C, é um jeito parecido de fazer. Porque, olhem na figura, o A e o C são áreas. No caso da área da figura A, você vai multiplicar, igual que a gente fez na questão anterior, vai multiplicar a base, que é 4x, pela altura, que é 5y. 4x vezes 5y. Puxa, pode multiplicar x com y? Na multiplicação, pode. Eu poderia fazer se fosse conta de mais ou menos. Você vai multiplicar 4 vezes 5 e juntar o x com y. Você vai ter a área A, a medida de A. A mesma coisa em relação a C. Tá? Vamos pular o B, depois eu falo da medida de B. Em relação ao C, C também é a área. Então, você vai multiplicar também a base, que é 6, pela altura, que é 5y. Quanto vai dar 6 vezes 5y? Você vai achar o C, que é uma área. No caso do valor de B e do valor de D, eles não são área. O B é a medida da base, né, desse retângulo, desse segundo retângulo, e o D também é a medida da base, só que do quarto retângulo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, no segundo retângulo está escrita a área ali, 15xy. Ou seja, se você multiplicar o valor de B, que é o que você quer descobrir, pela altura, que é 5y, vai ter como resposta 15xy. Quanto vai ser o B? Quanto vezes 5y vai ter como resposta 15xy? E a mesma lógica para descobrir o valor de D, lá no quarto retângulo. Qual vai ser a medida que, quando multiplicar por 5y, que é a altura, vai encontrar a área que está ali, 25y ao quadrado? Quanto será? Pois é, né? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Né? Façam essas atividades, elas são importantes. Acredito que as dicas que eu dei para vocês ajudaram. Tá? Mas, lembrando, estou sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Né? Um forte abraço.